A aula de hoje, está escrito aí, aula 4, uma nova criação à semelhança do Criador. Normalmente a gente sempre inicia fazendo um breve resumo das aulas passadas, né? Nós vimos nas aulas passadas, falamos muito sobre a questão do Éden, a criação, o projeto inicial de Deus, aquele projeto de fazer um homem e uma mulher para que crescessem, multiplicassem e dominassem sobre a terra. E ali a gente vê bem especificamente essa coisa de um homem e uma mulher à semelhança de Deus, dois filhos de Deus, criados à imagem e à semelhança de Deus, que receberam uma ordem para crescer, para multiplicar e para encher a terra. Isso aí foi cancelado momentaneamente, através da desobediência. Então, a partir daí, o homem perdeu aquela condição de ser habitação do Espírito de Deus. Perdeu aquela condição de ter o DNA de Deus dentro dele e fez com que, então, esse Espírito divino passasse a se manifestar lá no Antigo Testamento apenas de forma pontual. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo se dava em forma de dons, em forma de poderes sobrenaturais na vida dos escolhidos, na vida dos reis, na vida dos profetas. Como eu disse, por exemplo, quando Saul foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Quando Davi foi ungido rei, o Espírito Santo se retirou de Saul e veio sobre Davi. Quando Sansão, por exemplo, precisava executar alguma coisa sobrenatural, o Espírito Santo vinha sobre ele, o tomava, e ele então fazia coisas assim sobrenaturais, uma força sobrenatural. Então tem várias passagens que mostram pontualmente o Espírito de Deus se manifestando dentro do homem. E nós falamos também que, através dos profetas, Deus mostrava que o interesse mesmo dele era voltar a morar dentro do homem. Como isso não podia acontecer, porque em função da desobediência, aquele elo se rompeu, aquele elo que permitia que Deus habitasse dentro do homem, foi rompido, então precisou fazer um plano emergencial, e esse plano emergencial seria a habitação de Deus através do tabernáculo, segundo a ordem que foi dada a Moisés e, posteriormente, a Davi, que através do seu filho Salomão, o tabernáculo deixou de existir e passou a existir o templo, o primeiro templo chamado Templo de Salomão. Tanto o tabernáculo quanto o templo eram feitos por três partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. No átrio, os sacerdotes faziam as matanças, as oferendas, as lavagens, tinha pia de bronze, tinha um altar, né? Dentro do lugar santo, ali, tinha, por exemplo, a mesa de pães, você tinha também ali o castiçal, né? E ali os sacerdotes podiam transitar. Porém, dentro do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, ficava a arca da aliança. Ali somente o sumo sacerdote podia entrar, porque ali era onde estava literalmente a presença de Deus. Isso tudo segundo as Escrituras, né? Segundo a Bíblia. Essa presença de Deus estava ali manifestada no Santo dos Santos. Então havia uma série de rituais que o sumo sacerdote precisava fazer para estar totalmente purificado para entrar ali. Ali ele levava consigo todas as petições do povo. Ele levava o sangue, né? O povo fazia petições a Deus através de sacrifícios de sangue. Por isso, na aula passada, nosso amigo Raimundo se identificou tanto com o que nós estávamos falando, né? Porque isso até hoje é usado em muitas religiões de matriz africana. Então, através do sacrifício de sangue, né, de acordo com o tamanho do pecado daquela pessoa, o tamanho do erro que aquela pessoa havia cometido, aquele sacerdote, sumo sacerdote, levava aquelas questões à presença de Deus, e ali então havia aquele perdão daquele povo que ali foi fazer a sua expiação. Uma coisa interessante, existe uma frase bem conhecida chamada bode expiatório, né? Você tem noção do que é bode expiatório? Qual a origem desse nome bode expiatório, Ricardo? Qual que é? Você sabe que bode expiatório é aquela pessoa usada, né, para levar a carga de algum problema que aconteceu. A situação era justamente essa. Havia uma cerimônia
em que todo o pecado daquelas pessoas, ela era como que passada para um bode, e aquele bode recebia toda aquela carga de pecado e ele era expulso no deserto, como se ele estivesse levando todos os pecados daquele povo. Por isso, bode expiatório ou bode da expiação. Então, tudo era baseado em rituais. Mas aí o interesse de Deus qual era? Voltar a morar dentro do homem. E aí, usando dos profetas, o profeta, ele disse: eis que tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito. Esse sempre foi o desejo de Deus. Foi o que aconteceu no Éden e o que passa a acontecer nesse momento que se tornou necessário o maior dos sacrifícios, a maior das entregas, que foi a de Jesus Cristo. Por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi sacrificado na cruz para expiar o pecado de toda a humanidade. E aí vem uma coisa muito interessante, que é o tema da aula de hoje, já entrando no nosso tema de hoje, que é a questão da nova criação. O objetivo de Deus, através de Cristo, em derramar aquele sangue para nos purificar, vocês devem lembrar, quem acompanhou a aula passada, que a gente falou que o sangue de Cristo, ele é poderoso para perdoar, ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, o nosso passado. Ele é poderoso para purificar, ou seja, nesse exato momento ele está purificando, e ele é poderoso para justificar, ou seja, para tornar justo. Então, passado, presente e futuro, até aquilo que você virá a cometer, o sangue de Cristo já te tornou puro, já te tornou limpo. Porque senão você jamais teria condição de ser o tabernáculo de Deus, de ser o receptáculo de Deus, de ser o oráculo de Deus, o local onde Deus passa a habitar. O objetivo de Cristo em se entregar é fazer com que nós nos tornemos filhos, filhas de Deus e principalmente a sua morada. Por isso que Jesus, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos e lá ele repete o mesmo ato de Deus lá no Éden. Ele sopra sobre os discípulos e fala: recebam o Espírito Santo. Por isso, Paulo, um dos apóstolos, ele fala que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o homem passou a ser o templo de Deus. Então, nós acostumamos, infelizmente, por vários erros, quando a gente, lá na primeira aula, falamos da palavra igreja, que do grego quer dizer eclésia, que significa ajuntamento e não um prédio. Hoje nós vinculamos igreja a um prédio. A palavra eclésia não é uma palavra santificada, é uma palavra que significava um ajuntamento que poderia ser de qualquer situação. Um ajuntamento de camelões, um ajuntamento de reis, um ajuntamento de varredores de rua, um ajuntamento de prostitutas, se formava uma eclésia. Então é importante entender isso, que quando Jesus disse: eu vou estabelecer a minha eclésia, ele quis dizer que ele estabeleceria um ajuntamento, onde pessoas estariam juntas dentro de um mesmo propósito. Por isso ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque ali se forma a eclésia. Então, quando nós pensamos em igreja, nós já vinculamos a um prédio. E pior ainda do que isso, nós vinculamos aquele prédio como casa de Deus, como local onde Deus mora. Porque isso é uma visão voltada ao Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus morava no templo, e ali ele se manifestava. E ali havia sacerdotes que faziam todo o serviço do templo para fazer a mediação entre Deus e o homem. Depois de Cristo, o templo passou a ser templo vivo, passou a ser as nossas vidas. Deus não habita mais num templo feito por mãos humanas. Então você dizer que a igreja é a casa de Deus no sentido de pedra e tijolo é um dos maiores erros, porque quando você acha que Deus está lá, você não entende que Deus está em você. E esse foi um dos grandes problemas que a religião trouxe.
para o cristianismo, que é esse entendimento totalmente equivocado, né, do templo. Existe até, Ricardo, pessoas que, quando vão mencionar a igreja como templo, disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Sim, Davi falou isso, falou realmente, porque na época a casa do Senhor era o templo. Então, quando alguém chegava para ele e falava, rei Davi, vamos à casa do Senhor? Ele se alegrava, e ele então se levantava e se dirigia ao templo. Todas as músicas escritas por Davi, por Salomão, por Moisés, sempre eram direcionadas ao Deus que estava no templo. Por isso Davi dizia, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem fome de ti, eu anseio estar na tua presença, porque ele estava falando do templo. Agora, a partir do momento que o homem passou a ser habitação de Deus, essa habitação se torna uma habitação eterna. Deus não entra e sai. Deus não entra em você e de repente você comete um erro, eu cometi um erro e Deus se retirou de você. Não, porque o sangue de Jesus, ele perdoou o seu passado, ele está purificando o seu presente e ele está justificando o seu futuro, porque senão jamais você poderia ser receptáculo da glória de Deus, receptáculo da presença de Deus. O que significa essa nova criação à semelhança do Criador? É nova criação no sentido de nova criatura, mas não é aquela nova criatura de que antes eu fazia isso, agora eu não faço mais porque eu me converti. Não. É uma nova criatura, de fato, que entende e aprende a amar como Jesus amou. Ser semelhante a Jesus, ser semelhante ao Criador, é amar como Ele amou. A partir do momento que eu me desvio desse entendimento, eu começo a sair fora do principal significado. Por isso que a palavra pecado, e foi dito isso em aulas anteriores, ela significa errar o alvo. Errar o alvo. A partir do momento que eu não estou amando como Ele me amou, aí eu estou pecando. E aí eu vou cometer tudo aquilo que é a consequência desse pecado. E aí vem uma pergunta que eu acho que ela é crucial para esse momento. Por que nós não conseguimos amar como Jesus nos amou? Por que nós não conseguimos perdoar como Ele nos perdoou? Por que nós não conseguimos servir como Ele serviu? E na aula que vem, que é a aula especificamente Evangelho Horizontal, a gente vai falar exatamente, historicamente, como era o comportamento da primeira igreja, desse primeiro ajuntamento, lá em Roma, lá em Jerusalém, né? Começou lá em Jerusalém, partiu para várias cidades da época e dominou todo o Império Romano. Na aula seguinte a gente quer abordar historicamente como eles conseguiram. E eles conseguiram porque eles viveram justamente isso. Eles aprenderam a principal doutrina do Evangelho: amar como Jesus amou. Por isso que na Bíblia está escrito que na primeira igreja, na igreja primitiva, eles eram um só coração, uma só fé, uma só doutrina. E ninguém tinha necessidade de nada. E aí vem a pergunta de hoje, que é uma pergunta crucial. Por que nós não conseguimos amar como Ele amou? Por que que assim que o Espírito de Deus se retirou do homem, e ali Adão, Eva começaram a ter filhos, nasceu Caim, nasceu Abel, e ali se fala de cara do primeiro homicídio, Caim mata Abel. Por quê? Seu objetivo era viver em comunhão, era viver em paz, era dominarem todo esse planeta, cuidar dos animais, cuidar da terra, cuidar das plantações, cuidar da natureza. O que aconteceu? E é o que a gente vai abordar agora. Tem aí uma fala aí. Opa, boa noite, está aí nossa amiga Monique. Amigo, amar como Jesus nos amou. Quer falar, Ricardo? Não, pode falar.
Amar como Jesus nos amou exige uma evolução muito grande do ser humano, começando com a transformação íntima. Então, na verdade, essa evolução, ela é mais simples do que parece. É porque a teologia, ela criou dogmas, ela criou estigmas, ela criou sofisma, ela criou tanta coisa em relação a Deus e aos mandamentos de Cristo, que isso nos distanciou mais do que nos aproximou. Porque o que é amar como ele amou? O que ele fez? Ele não entregou a si próprio? Ele não entregou a vida dele por nós? O que diz o livro de 1 João? João, que foi um apóstolo muito íntimo de Cristo. Assim como ele se entregou por nós, devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. E qual é a diferença de amar como Jesus amou e amar como a mim mesmo? É algo muito simples. Muita gente acha que Jesus deu a ordem para que nós amássemos uns aos outros como a nós mesmos. Não, ele nunca deu essa ordem. Isso nunca foi uma ordenança. Se você ler o texto, você vai ver exatamente assim. E um dos doutores da lei, ou mestres da lei, querendo testar a Jesus, e eu preciso lembrar a você que aqueles fariseus, saduceus, doutores da lei, o tempo todo queriam achar uma brecha para prender Jesus. Queriam achar uma brecha para tirar Jesus de cena. Porque aquilo que Jesus pregava, para eles, era algo muito perigoso. Porque era algo que afrontava diretamente a religiosidade. Então, querendo testar a Jesus, ele fez uma pergunta. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele não estava perguntando para Jesus qual era o maior mandamento que ele estava dando. Ele estava perguntando a Jesus qual era o maior mandamento da lei. Vai lá no texto e você vai ver, vai conferir isso que eu estou te falando. E Jesus então vira para aquele doutor da lei e fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento da lei de Moisés. Aqueles 10 mandamentos que foi entregue a Moisés na tábua da lei, esse é o primeiro dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a esse, aí ele cita, primeiro ele cita Deuteronômio, né? E agora ele cita Levítico 19:18, que diz o seguinte: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumprirá toda a lei. De que lei que ele está falando? Da lei mosaica. Da lei de Moisés. A lei mosaica é a base da religião judaica. Não tem a ver com o cristianismo ou com aquilo que o Cristo estava ensinando. Por isso, lá na frente, quando ele estava na ceia com os seus discípulos ali reunido e ele estava ceando, ele vira e diz o seguinte: agora um novo mandamento vos dou. Se é um novo mandamento, é algo que não está na lei, é algo que não está em escrito nenhum, é algo que estava surgindo naquele momento do próprio Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E se vocês, olha só, olha o que ele diz em seguida. E se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, da mesma forma que eu vos amei, aí o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Então só há uma única forma do mundo saber se você é discípulo dele. Qual é essa forma? É se você amar como ele amou. Não tem outra alternativa, não tem outra escolha. Você pode criar várias alternativas teológicas. Ah, mas o apóstolo Paulo disse também para amar como a nós mesmos. Para mim, importa o que disse o Cristo. Por isso que o evangelho horizontal é algo bem pessoal, que não é uma doutrina que está sendo criada, não é
um fundamento teológico que está sendo criado. É apenas um entendimento do que o Cristo deixou para trazer como base para um estilo de vida. Assim como Deus criou Adão e Eva para crescer e multiplicarem nessa terra, sendo imagem e semelhança dele, Jesus veio para resgatar essa criação, para resgatar essa nova criação, para que homens e mulheres, a sua imagem, a sua semelhança, encham a terra. É você ter o gari, a imagem e semelhança dele, alguém que ama como ele amou. É você ter o juiz, a imagem e semelhança dele, que ama como ele amou, que não vai se corromper. É você ter o político, o prefeito, o vereador, a imagem e semelhança dele, que não vai se corromper. Porque quem ama como ele amou, não vai se corromper. Mas muitas vezes, quando amamos como a nós mesmos, o nós mesmos acaba entrando em primeiro lugar. Primeiro eu, primeiro o meu interesse, primeiro a minha necessidade. Se sobrar alguma coisa, eu vou tentar ajudar alguém que está precisando. Mas primeiro eu. E Jesus mostra justamente o contrário. Primeiro o outro. Mas se é primeiro o outro, quem vai cuidar de mim? Se todos entenderem isso, gera-se um ciclo, gera-se uma cadeia, assim como o ciclo da vida. Assim como o ciclo da vida, aquela coisa perfeita que mantém o universo funcionando, começa a acontecer também com a humanidade. Eu estou ajudando alguém, mas alguém também está me ajudando. E assim todos começam unidos, se ajudarem uns aos outros, e se cria aquele ciclo, aquela coisa fantástica, que a gente observa tanto no reino animal, tanto no reino vegetal, no reino mineral, no reino dos insetos, e também passa a existir no reino do ser humano. É simples. Não há dificuldade nisso. A dificuldade é a gente deixar que a teologia fale mais alto e nos afaste, que a religiosidade fale mais alto e nos afaste. E aí vem a pergunta crucial que eu tentei falar esse tempo todo. Ah, sim, a Monique está levantando uma questão interessante. Monique, quando eu falo Adão e Eva, eu estou falando metaforicamente. Eu não entro na discussão se Adão e Eva existiu. Metaforicamente, até porque cientificamente eles não existiram. Porque a Bíblia tem aproximadamente de 5 a 6 mil anos. Né? E o primeiro homem, arqueologicamente, foi achado há milhares e milhares de anos. Então, assim, me parece que até uma primeira mulher, não foi nem um homem, né? O esqueleto, o fóssil, me parece que era até de uma mulher. Tem até um nome que agora, desse fóssil, que agora eu me esqueci. Mas eu me refiro ao ensinamento. O que Deus estava ensinando com aquilo? O que Deus estava ensinando com aquilo? Para mim não importa se Adão e Eva existiram fisicamente ou não. O que importa é a mensagem. O que importa é que tipo de ensinamento estava sendo passado naquele momento. Então, assim, explicado isso, a gente volta ao seguinte. Se é algo tão simples, por que não conseguimos viver isso? Por que não conseguimos viver? Jesus disse, e se vocês se amarem uns aos outros como eu vos amei, aí o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. E sabe o que João também disse? O apóstolo João? Nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. Ou seja, estávamos mortos. Mortos. O velho homem, a velha natureza. Cristo colocou dentro de nós o seu Espírito. Passou a habitar dentro de mim, dentro de você. Deus passou a habitar dentro de nós. Fez da gente uma nova criação, uma nova criatura. E aí, eu passei da morte para a vida. Mas como que eu sei disso? A única possibilidade de eu saber disso é se eu estou amando o meu irmão como Jesus me amou. Por que a gente não consegue fazer isso? Vamos explicar agora, então. Existe lá no Éden, por que o homem desobedeceu? Por que Eva desobedeceu? Ali vem a famosa história da serpente
que simboliza Satanás. E existe uma ideia muito concreta, né, do início de tudo. A gente fala assim, o diabo era um anjo de luz que se rebelou contra Deus porque ele teve inveja, ele quis ser como Deus. Mas, na verdade, quando a gente lê o texto que explica essa rebelião, quando a gente lê o texto lá em Ezequiel, Ezequiel diz assim, se referindo ao rei de Tiro, Tiro era uma cidade-estado da época, que era um rei muito cruel, era um déspota, daí vem o nome tirano, que a gente usa hoje em relação a reis ou a líderes que são déspotas, que são cruéis, né? Tirano, a palavra tirano vem desse rei de Tiro. E ali o profeta Ezequiel faz uma analogia do rei de Tiro com o Satanás, com o anjo de luz. E diz que ele era um anjo de luz que andava sobre pedras afogueadas. E há um texto muito interessante que diz assim, tu dissestes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, acima das estrelas, eu assentarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, o seu coração se corrompeu. E ali fala sobre a história daquele anjo que desejou ser como Deus, desejou ser semelhante a Deus, desejou colocar o seu trono no lugar de Deus e perdeu essa glória para se tornar em Satanás. Então ali a gente percebe claramente que, e essa palavra que eu vou falar agora é uma palavra que talvez resuma tudo isso. E é uma palavra muito simples. E, a meu ver, ela acompanha muitas pessoas desde o início da humanidade. Mas ela acompanha somente para destruir. Essa palavra chama-se ambição. Se você analisar esse texto, você vai ver que o que aconteceu com aquele anjo de luz não foi nada menos, nada mais do que a ambição. A ambição fez com que ele desejasse ser igual a Deus. E aquilo o transformou no ser que era de luz, virou um ser anti-luz, um ser de ausência de luz. Porque, segundo Einstein, a escuridão não é nada mais do que a ausência de luz. Segundo Einstein, o frio não é nada além do que a ausência do calor. E essa energia, essa ausência de luz, ela começou a impregnar o homem. Ela conseguiu atingir Eva. Observe o que ele disse para Eva. O que a serpente disse para Eva? Se você comer do fruto da árvore proibida, seus olhos vão se abrir e você será como Deus. Eva, então, movida pela ambição, pega do fruto, entrega para Adão, e ali os dois desobedecem e são expulsos do Éden. Olha que coisa interessante. A mesma ambição que transformou um anjo de luz num ser da escuridão, num ser de treva no sentido de negatividade, foi a mesma ambição que fez com que Eva desejasse ser como Deus e pegasse do fruto da árvore proibida, fosse expulso do jardim, e Deus, que é luz, Deus, que é energia, se retira de dentro dele. E aí Cristo resgata isso e faz com que Deus, a energia de todo o amor que existe no universo, retorne para dentro do homem. Por que nós não conseguimos amar como Cristo nos amou? Porque a ambição não permite. A ambição faz com que a gente primeiro deseje para nós. A ambição faz com que o político queira ser corrupto, queira roubar, queira trazer primeiro para ele, nunca para a coletividade. A ambição faz com que nos tornemos idiotas, porque ser idiota é olhar para o próprio umbigo.
é olhar para o id, olhar para o seu interior, para aquilo que você deseja. Você sempre em primeiro lugar. Uma nova criação só vai existir se esse eu morrer. Por isso Jesus disse, aquele que não tomar a sua cruz não será digno de mim. Aquele que não morrer na cruz para que Cristo viva através dele, não conseguirá ser imagem e semelhança dele. Hoje eu acho que a gente falou um pouco mais, de forma um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, apesar de ser algo tão simples. Porém, há um texto muito interessante também na Bíblia que diz que o Deus desse século, Deus com letra minúscula, se referindo ao Satanás, o Deus desse século cegou os nossos entendimentos, para que vendo a gente não veja, para que ouvindo a gente não compreenda. É preciso que esse amor de Cristo, que essa energia positiva, rompa esse grilhão que prende a nossa mente, arranque essas escamas dos nossos olhos, arranque o tampão dos nossos ouvidos, para que vendo a gente enxergue de verdade, para que ouvindo a gente compreenda de verdade e entenda que só amando como Ele amou é que poderemos ser imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Está claro? Acho que está confuso. Alguma pergunta? A última mensagem que nós temos aqui, depois da Monique, foi do Wesley Toledo, grande amigo, grande Fábio, irmão de Josimar Cate, filho de Vastinha. Abraços, Wesley, filho de Nazaré. Grande Wesley. O Wesley foi um amigo de infância, rapaz, que eu nunca mais vi. Só vejo pelas redes sociais. Seja bem-vindo, Wesley. Alguma dúvida? Você pessoalmente, alguma dúvida? Está claro? Não, está claro, foi bacana. Aqui o pessoal só fez os comentários, só a Monique anteriormente que deixou algumas perguntas aqui, e o chat está aberto, gente. Temos aí espectadores aí, uma audiência bacana em relação às outras lives que nós fizemos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora. Vocês podem deixar aqui no chat aqui que a gente vai colocar na telinha, o Fábio vai responder, beleza? Mas por enquanto não temos ainda. Basicamente, a aula é exatamente essa que foi dada aqui. Nosso objetivo é trazer ensinamento histórico científico. A gente não está preocupado em fazer uma live de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Lives enormes, né? O objetivo é trazer um ensinamento. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, você pode perguntar nesse exato momento, como pode perguntar também lá, né, nos comentários após onde fica a live. Da mesma forma que uma pessoa perguntou lá no Instagram, né, ela fez uma pergunta, mas a pergunta era um pouco abrangente, assim, eu não consegui entender exatamente o que a pessoa estava perguntando, e eu pedi que ela então explicasse melhor para que eu pudesse responder. Então você tem toda a liberdade de perguntar aquilo que você não estiver entendendo. Essa nova criação, o que é a nova criação? É essa transformação no interior do homem, através de Deus morar dentro do homem. E a partir daí, esse entendimento de que Deus mora dentro de mim, faz com que eu compreenda que, assim como Ele mora em mim, Ele mora também em você. Assim como Ele mora em mim, Ele mora também no morador de rua. Ele mora também nas pessoas de outras religiões. Por isso que ser semelhante a Cristo é respeitar as outras religiões. É respeitar os outros livros sagrados. Se você considera a Bíblia um livro sagrado, saiba que não é o único. Para você ela é sagrada, os outros não são. Para outros, demais livros são sagrados. Para outros, a Cabala é sagrada. A Torá é sagrada. O livro lá, né, que fala sobre as religiões de matriz africanas, são sagrados. Como imagem e semelhança de Cristo, a nossa função é respeitar todos esses. A gente vê aí templos de Umbanda, templos de Candomblé, sendo quebrados, sendo destruídos. Eu estou falando isso, o Ricardo, mas eu sou alguém que antigamente eu pensava que tinha que destruir, eu pensava que tinha que quebrar, eu pensava que tinha que passar via lá uma oferenda, um despacho, tinha que quebrar aquilo tudo.
Isso é um erro gravíssimo. E eu me arrependi completamente de ter cometido esses erros. Porque Cristo jamais fez nada que não fosse respeitar o direito alheio. Agora, a partir do momento que a religiosidade começava a enganar as pessoas, ele falava a verdade. Como ele entrou no templo e viu lá vários mercadores vendendo a fé, vendendo ali, usando aquela religião, usando a religiosidade para ganhar dinheiro, para enganar pessoas, ele foi lá e saiu quebrando tudo. Ele não atingiu a religião, ele atingiu ali o mercantilismo, ele atingiu ali o que aquela pessoa estava fazendo, enganando pessoas através da fé para enriquecer. É o que a gente mais vê. A gente vê muitas lideranças fazendo isso na cara limpa, usando a fé, enriquecendo, né? A pessoa que está ali como membro daquela congregação, tá? Isso vale para qualquer situação, evangélico, espírita, matriz africana, né? Você tem aquele líder que está usando da fé da pessoa, da boa fé, para enriquecer em cima daquilo. Aí, meu amigo, aí você vai ver a verdade sendo falada para aquela pessoa, tá? E pode ter certeza que aquela pessoa vai pagar algo diante de Deus de forma muito dura, porque você usar da fé de alguém para benefício próprio, esse talvez seja uma das coisas mais cruéis que alguém possa fazer. Nós tivemos aqui alguns comentários aqui. O Wesley fez a pergunta: podemos entender que diante dos sinais como desamor, pandemia, mudanças climáticas drásticas, estamos perto da chegada do anticristo? E antes de você responder isso aqui, Fábio, eu só quero já passar aqui e deixar um bônus para a Samara Xavier, que ela fez pergunta que até eu mesmo consigo responder, né, que é em relação aos horários, né, e os dias das lives. Ela só começou a acompanhar hoje, então, Samara, isso aqui é uma sequência de 5 aulas, tá? Nós já temos aí gravado nessa página no YouTube as 3 aulas anteriores, essa aqui vai entrar também, fica registrada. E na quinta-feira que vem, às 21 horas, nós teremos a última aula, tá? Então, se você quiser, é só acompanhar e ficar atento a semana que vem, que vai ser a última aula, tá? E aí vou deixar aí também agora a pergunta do Wesley. Temos outras aqui, está chegando mais mensagem, mas vou deixar primeiro essa questão do Wesley aí para você responder. Wesley, a aula que vem eu vou falar sobre o anticristo. Porque a aula que vem eu vou falar sobre a igreja primitiva, a igreja fundada por Cristo, o ajuntamento, como ela se desenvolveu, o que aconteceu e como ela se transformou no que é hoje, que infelizmente não é mais a igreja de Cristo. E olha que isso vai dar o que falar, porque a gente vai ver historicamente que a igreja que foi lá no primeiro século, né, que foi deixada por Jesus Cristo, ela hoje é o inverso, hoje é o oposto, e a culpa disso possivelmente pode ter sido do anticristo. E a gente vai falar sobre isso na aula que vem. Tá, temos aqui também, já respondemos a Samara, né? E aí a Monique citou aqui a frase do Padre Lancelotti, né, que eu gosto muito também. É uma pessoa assim que transcende essa questão da religião, né, muito humano. E ela disse assim: Deus está dentro de nós, não acima de nós, né? Palavras do Padre Lancelotti, ela achou perfeito, né? E infelizmente esse entendimento de que Deus, esse entendimento do Velho Testamento, de um Deus que está no templo de pedra, de um Deus que está naquela casa de Deus, isso é muito ruim, porque primeiro que a gente não consegue entender que somos a casa de Deus, primeiro ponto. Então a gente já não consegue viver isso. E o segundo ponto, a gente não consegue entender que a pessoa, o nosso próximo, o nosso irmão, é também a casa de Deus. E deve ser respeitado como casa de Deus. Por isso que na igreja primitiva, ninguém passava necessidade. Porque ninguém poderia conceber que a casa de Deus passasse necessidade. Ou seja, a verdadeira adoração era o bem que era feito ao próximo.
Então, tudo que se arrecadava, dízimos, ofertas, que era arrecadado ali, era redistribuído para os necessitados, para os órfãos, para os que estavam presos, para os que estavam doentes. Não havia investimentos em templos, em cadeira, em tijolo. Não estou questionando quem faz isso. Eu estou dizendo como funcionava a igreja primitiva. A preocupação deles era com gente, com pessoas, com vidas. Por quê? Porque eram templos de Deus que estavam doentes. Eram templos de Deus que estavam passando necessidade. Era um templo de Deus que estava órfão. Era um templo de Deus que estava viúva. Viúva naquela época e órfã não era como hoje, que a viúva hoje tem uma pensão. Viúva naquela época ou se prostituía para ganhar dinheiro ou tinha que mendigar. Porque ficou viúva já era, não tinha quem cuidasse dela. Aquele ajuntamento cuidava. E olha que desde o Velho Testamento, a ordem, quando se referia a dízimo, que fala lá em Malaquias, né, as pessoas discutem tanto sobre dízimo. Ah, dízimo é certo, dízimo é errado. Eu não quero entrar nesse mérito se é certo ou se é errado. Mas eu quero entrar no mérito, sim. Toda ordenância da Bíblia sobre dízimo tem a ver com gente, com pessoa. Todo dízimo era para aquela pessoa que trabalhava lá cuidando do templo, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro e para o necessitado. Sempre tinha a ver com vida, sempre tinha a ver com gente, nunca com coisa. Nunca era para construir nada, nunca era para fazer nada, era sempre para ajudar pessoas. Então, se hoje não é assim, eu lamento. Mas a ordem é exatamente essa. Então, enfim, fechando aqui, a Samara falou uma coisa interessante aí, que chegou aqui para mim. Acredito fielmente que quando Deus fala para Pedro que sobre aquela pedra ele edificaria a igreja que ele dizia era o nosso coração, não é material, mas imaterial. Exatamente, Samara. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente fala assim, mas Jesus foi para o céu. Não, Jesus continua na terra. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está na terra, então ele continua na terra. E como que alguém que está passando necessidade pode ser acolhido por Deus? Pode ser abençoado por Deus? Através de nós. Nós somos o corpo dele. Então a única forma de Deus abençoar alguém, é muito fácil a gente falar assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, não. A única forma de Deus abençoar alguém é através de nós. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Esse corpo místico que forma esse grande ajuntamento de homens e mulheres que amam como Jesus amou e que formam essa igreja, né? Não igreja de pedra e tijolo, mas igreja mística, né? Igreja imaterial, como você falou bem, é essa igreja que tem que transformar esse mundo num mundo melhor. Acabar com a ambição, sabe? Extirpar a ambição do ser humano e passar a vivermos em fraternidade, em igualdade, em amor, amando como ele amou, servindo como ele serviu, perdoando como ele perdoou. E ponto. Não tem discussão. Você pode criar milhares de rituais, milhares de coisas teológicas que não vai levar a nada. Só há uma coisa que nos faz semelhantes a Cristo, é amar como ele amou. Essa é a doutrina que fez com que a igreja fosse um só coração, uma só fé, uma só doutrina e conquistasse todo o Império Romano no primeiro século. E sobre isso a gente vai falar na aula semana que vem. Ok? Tá ok. Só antes de terminar aqui, eu quero mandar uma boa noite e agradecer a participação também do Alessandro Peixoto e da Cristiane Pereira, tá? Que estiveram aqui no chat também. Tá? Muito obrigado pela participação de todos, Samara, Monique, Wesley, todo mundo que participou. É isso, Fábio. Então, vai terminar para a gente... Sim, eu quero. É importante, eu preciso terminar com menos de 1 hora. Uhum. E tem até uma explicação isso, tanto o Instagram, né? Algumas redes sociais só aceitam vídeos de até 1 hora. E como nós queremos deixar isso disponibilizado para quem quiser acessar,
para evitar cortes, uma série de edições. Então a gente simplesmente baixa o vídeo da forma com que ocorreu hoje e a gente coloca lá no Instagram, no YouTube, na página do Evangelho Horizontal lá no Facebook, e está disponível. Samara, por exemplo, não assistiu as outras, está lá, Samara, você pode assistir a primeira, a segunda, a terceira, essa é a quarta, né? E semana que vem a gente vai estar, então, fechando, né? E vai falar exatamente sobre o Evangelho Horizontal, aquilo que foi praticado pela igreja primitiva do primeiro século. Muito obrigado a você que esteve conosco hoje, obrigado a você, Ricardo Abraão, mais uma vez estar conosco aqui nessa live. Eu quero te agradecer e te convidar para estar com a gente na próxima quinta-feira, às 21 horas, nesse mesmo canal. Ok? Muito obrigado e até lá. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Até semana que vem.